Quais eram essas correntes? Eram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Duas palavras. Os fariseus, quem que eram? Eram os letrados e escribas. O que os caracterizava? Observância escrupulosa da lei. Não, observância perfeita não, escrupulosa. Tradições humanas que eles acrescentaram. E tradições humanas que eles acrescentaram, isso mesmo. Uma pureza exterior, por isso que eles se apresentavam, não sejais como os fariseus. Exterior, uma aparência, o que se chama? Se chama vaidade. E a cobrança dos impostos, todos, impostos religiosos, aqui, né? Da hortelã, do coentro, dos bois e tudo mais. Esses eram os fariseus. Os fariseus estavam ali embaixo, na Judéia. Herodianos, Herodes. Então, a gente que era partidários da dinastia herodiana, dos Herodes pai, agora tinha vindo o Herodes filho. Contato com os saduceus, inclinação política, mas não religiosa. Então, esse foco deles era do lado político, portanto, eles queriam o quê? Ligação, prestígio, relaxamento religioso. Terceiro ponto, isso pode chocar um pouco as pessoas. Para o apostolado do Nosso Senhor triunfar, do ponto de vista ali da opinião pública, ele precisava desmascarar a sinagoga. Ele precisava resgatar a visão do Messias, que tinha sido deturpada ao longo dos séculos. Ele precisa provar que ele era um homem-deus. Fundar a igreja, redimir o gênero humano. Ampliei demais o... É como hoje. Nós vamos fazer um apostolado, mas a gente não vai falar nada contra a esquerda. Vamos fazer um apostolado positivo. Apostolado positivo. Inclusive. Na verdade, se torna até impossível fazer um apostolado sem apontar os erros, né? Porque não pode apontar, você tem que aprender, você tem... mas como é que a pessoa vai aprender se você... Chegou uma pessoa nova, né? Aquele Sim, não, perfeitamente. Perfeitamente. Agora, se nós vemos os evangelhos, assim, no seu conjunto, ou quando a gente pega algum autor que contextualiza os evangelhos, a gente vê uma perspicácia de Nosso Senhor atrás de cada parábola daquela. Ele precisava desmascarar a sinagoga? Precisava. Por quê? O poder, quem que mandava na Palestina? Quem mandava em Israel? A sinagoga tinha poderes. Não é só religioso, não. Sim. Não prenderam, mandaram prender Nosso Senhor? Não prenderam? Não tinham o poder de delapidar, vamos dizer, não só as adúlteras, mas também quantas vezes eles quiseram pegar Nosso Senhor para apedrejar Nosso Senhor, eles tinham poderes. Julgavam, tinham os tribunais próprios, independente do tribunal romano, concedido por Roma. Mas tinha um poder. Então não era só... Qual é o poder que hoje o Dom Valor tem sobre qualquer querela? Não tem. Ele tem um poder estritamente religioso, se ele quiser exercer. Então, sinagoga não era assim. Vamos falar um palavrinho sobre São João? Evangelho. Citado no Evangelho de São João, né? Santa Isabel era prima de Nossa Senhora, casada com o sacerdote Zacarias. Eram os pais de São João. Todos dois eram de linhagem. Santa Isabel era descendente de Arão, irmão de Moisés, linhagem sacerdotal. Zacarias, sacerdote do templo, ele exercia as suas funções. E o padre Filhon
assim, Zacarias entrou no turno dele para fazer as ofertas no templo de Jerusalém. Não era oferta, portanto, de ovelhas e de bois, não. Era queimar o incenso, era uma das cerimônias, queimar o incenso em louvor a Deus e tudo mais. Claro, judeus não tinham Eucaristia, judeus não tinham missa, judeus não tinham, eles tinham as prefiguras. O sacrifício do Antigo Testamento são as prefiguras da imolação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele entrou para fazer o turno dele normal. Segundo o padre Filion, você vê, eu não sei se o Evangelho fala isso. Ele fez, na hora da oferta, um pedido a Deus para apressar os dias da vinda do Messias. Aparece para ele o arcanjo Gabriel. Pé. Não é esse anjo que nós vimos ali, consolando nosso Senhor, não. E revela para ele que a prece dele tinha sido ouvida. Ia nascer dele um precursor. Ele não sabia que ia ser pai do Senhor. O precursor estava previsto lá em Isaías e tudo mais, mas quem quer ser? Ele ia nascer da onde? Não é? Então, ia ser pai do Messias. Pai do precursor. Aquele que nós estamos entrando aqui. Aí ele pensou lá, pelo menos o Evangelho fala assim, né? Pensou na a idade dele, já estava assim, a idade de Isabel já estava assim, e teria, vamos dizer assim, duvidado. Não sei em que grau de dúvida. E o arcanjo Gabriel foi severo com ele. Vai acontecer. Vai acontecer. Você vai ficar mudo até o dia que a criança nascer. E pronto, ele tinha entrado para fazer as ofertas, ele tinha que sair, o pessoal estava ali fora esperando, né? A oferta não era assim, ali com uma igreja aberta no templo de Jerusalém, você sabe, o templo era uma fábrica. Mas tinha os lugares que só entrava o sacerdote, não é isso? Só o sumo sacerdote, e depois tinha o lugar do povo. Bem, então ele sai e começa a fazer aqueles sinais, né? Ninguém sabia o que tinha acontecido. Então, pouco tempo depois, não sei, ninguém sabe os dias, está Nossa Senhora em Nazaré. Moça, 15, 16, por isso que a idade dela não é muito mais do que isso. Aparece. Quem aparece? O mesmo arcanjo Gabriel. Para anunciar para ela. Não é objeto da nossa conversa. Mas olha aqui, uma menina, moça, de 15 anos, 16 anos, menos de 20 é certo. Olha o diálogo dela com o anjo. Se prestar atenção, bom, qualquer um aí perderia a cabeça, né? Nem vou dizer. Ela não, ela mantém uma conversa assim. Eu não vou dizer que é de igual para igual, mas o anjo sabia bem que não era de igual para igual. Não sei se ela sabia. Acho que até então não sabia. E ela vai pondo as questões para o anjo, assim, com a maior calma. Com a maior calma. Vai pondo. Não, mas tem isso e tal, tal. Ela tinha, de fato, o voto de virgindade. E ela precisava pôr isso para o anjo. Aí o anjo disse: o Espírito Santo resolveu a dificuldade dela. Olha a resposta dela. Eu disse, se um anjo aparecesse para qualquer um de nós, não dá nem para... Bom, enfim. A resposta dela é uma resposta de uma sabedoria.
de uma calma, de uma penetração, da profundidade teológica. Eis aqui a escrava do Senhor. Olha, depois o Padre Filon explica, depois que o anjo explicou isso tudo, e fala que Santo Agostinho também se pergunta, Maria, vai aceitar? Santo Agostinho lá no século IV, 400 anos depois, aceita, porque aquilo ficou tudo suspenso ali. O anjo não veio para obrigá-la, não. O anjo veio para pedir a ela o consentimento. Yes. O senhor pega as traduções feitas pelos protestantes. Esses dias eu estava vendo a dos Testemunhos de Jeová. Então fala que o anjo entrou na sala, aí o anjo fala, olá, altamente favorecida, Jeová é contigo. Ou seja, eles esvaziaram completamente o sentido da coisa, porque o anjo, Ave Maria, graça plena, e em grego está lá, querafitomene, significa plena da graça, completa da graça, não tem mais espaço para a graça, tá? Inteiramente a graça. E da mesma forma depois, Isabel, quando vai fazer a saudação, o evangelista deixa claro, Isabel foi tomada pelo Espírito Santo e exclamou, que fala que Nossa Senhora vai ser bem-aventurada entre todas as gerações, que ela é bendita entre as mulheres, etc. Ou seja, fica muito evidente, sobretudo na fala de Isabel, que ali quem estava falando, na verdade, era o Espírito Santo, através dela. Não tinha ali, Isabel não estava, os protestantes poderiam achar que é idolatria, alguma coisa assim, mas não, é o Espírito Santo que está dizendo aquilo ali. E assim a gente compreende a importância que tem Nossa Senhora no convívio com Nosso Senhor também. Coisa assim, daqui a pouquinho não, mas exatamente, já está abreviando ali. Bem, mas então, ela invoca o quê? Ela invoca a obediência para contrapor o pecado de Eva. Eis aqui a serva do Senhor. Passa-se em mim, segundo a vossa vontade. Ela achou que era a melhor resposta que ela podia dar. Senão ela não tinha dado essa. Fiat, tá bem. Aí vem. Terceira coisa que o Padre Filhon alinha é isto. Ela vai visitar, então, porque aí o anjo diz para ela, sua prima está no 6º mês. Ora, a prima estava gerando um precursor. Nossa Senhora. Foi, tá bem. Aí vem isso. Nossa Senhora chega lá, Isabel, saúda. A Isabel já é saudação, as palavras de Isabel são palavras do Divino Espírito Santo. Aqui vem a mim, a mãe do meu Senhor. Como é que ela podia saber disso? E foi o mesmo que Davi disse quando viu a Arca da Aliança. Por quê? Tá bom? Não, Davi diz a mesma coisa. De onde me vem a honra de vir a Arca do meu Senhor? Isabel parafraseia também para Nossa Senhora. Bem, então ela disse isso. Agora vejam bem, Nossa Senhora vai e solta o magnífico assim, ó. Gente, olha, vou repetir. Ela tinha seus 16 anos. Aí, menos de 20, é certo. Quando ela vai dizer, Nossa Senhora solta aquele hino do magnífico, que os padres da igreja, os comentadores, como é que pode aquele hino de Nossa Senhora? Como é que pode sair assim? Bem, que coisa curiosa, você pode ver, como a oração do Pai Nosso, ela começa de cima, não é? Minha alma canta as grandezas do Senhor. E meu espírito se exulta em Deus, meu Salvador. Então, ela começa lá em cima. Aí depois ela diz, por que pôs os seus olhos na humildade da sua serva, doravante todas as nações me chamam dele. Bom, aí eu lembro que o doutor Pires comenta, enfim, uma das pessoas que eu li o comentário, né? Ele disse, como é que é essa questão, então? Nossa Senhora é humilde, pôs os olhos na humildade da sua serva.
Em seguida, ela fala uma coisa que é o contrário da humildade. E a partir de agora, todo mundo vai me chamar de bem-aventurada. Todas as nações. Não tinha contradição nenhuma em Nossa Senhora, porque eles iam chamá-la porque ela sabia que tudo que ela tinha vinha de Deus. Mas aí continua, né? Hã? Porque santo é o seu nome. Exato. Ela exalta Então, de novo. não dá a gente entrar, mas o senhor veja a maravilha e para a gente compreender o que é esse conceito de humildade. Davi era humilde. São Luís, rei de França, era humilde. A nossa princesa Isabel era humilde. Quer dizer, então, humildade é reconhecer que o que nós temos de bom vem de Deus, nosso Senhor. Bom, última coisa que eu vou lembrar é, depois que o menino nasce, Nosso Senhor vai levá-lo no templo, né? Todo varão primogênito precisa ser dedicado ao Senhor. Nosso Senhor vai levá-lo. O que Simeão fala? Vem de novo aí. Olha as palavras de Simeão. Simeão fala dessa luta entre o bem e o mal. Porque ele diz, ele agradece, né? Podeis levar em paz o vosso servo, porque meus olhos viram a salvação. Ele era sacerdote do templo, e Zacarias era sacerdote. Tá bem. Depois ele diz, esse menino, virou-se para Nossa Senhora, está posto para ruína e salvação de muitos em Israel. Por que ele pôs ruína antes? Por que ele não pôs assim, bendita és, gloriosa, esse menino vai redimir o gênero humano e vai salvar toda a humanidade? Então, não vamos desenhar aqui um Messias que não existiu. E ainda fala para nós só, e uma espada de dor atravessará, para que se revelem as intenções de muitos corações. Vamos entender o que é a missão do Senhor Batista? Dentro desse contexto, porque não está previsto por Isaías lá. Preparar os caminhos do Senhor. Olha aqui. Vós que brada no deserto, preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. São fórmulas assim, expressões assim meio metafóricas, vai entender. Toda ravina, não é propriamente o vale não, todo buraco, toda fresta, toda, entendeu, cratera, será preenchida. E todo monte e colina serão abatidos. Orgulho e sensualidade. Segundo ponto de São João Batista. Nas tantas não, porque ele começa, imagina, ele começou poucos meses, a vida pública dele, poucos meses antes de Nosso Senhor, mas ele era o precursor, ele tinha que começar, se batizar. Tudo bem, Jordão. Poder paralelo? A religião não era assim não, podia ter protestante, podia ter um espírita, podia ter não sei o quê, nada disso não. Não é assim. Bem, então, os fariseus lá mandam lá os espias, né? E São João faz o discurso. Raça de víboras, sepulcros caiados, quem vos ensinou a fugir da ira divina que está para chegar? Produzir frutos de sincero arrependimento, conversão. E não comeceis a dizer, temos Abraão por pai, que era um grande slogan da sinagoga. Nosso pai é Abraão. Nosso Senhor também vai dizer para eles, vocês dizem que somos Abraão, pai. Não é. Vocês não seguem Abraão. Machado, a metáfora, né? Já está posto na raiz da árvore. Quer dizer, a palavra de São João era um pedido a eles para que, gente, arrepende.
E o padre Firon explica isso, que quando São João fala penitência, porque o reino de Deus está próximo, ele diz que essa palavra penitência quer dizer o quê? Conversão. Não é o sentido estrito lá da língua que São João falava. Não é. Era conversão. Como Nossa Senhora de Fátima disse o quê? Conversão. Terceiro ponto de São João Batista. Apontar o Messias. Fariseus, respondendo os fariseus, eu batizo em água, mas no meio de vós já está alguém que vós não conheceis. É ele que deve vir depois de mim e acima de mim. São João é propriamente um homem da humildade, viu? Não sei, acho que ele está à vontade de culpar São João só pelo lado da humildade. Que a primeira vez que viu Nosso Senhor veio, o Senhor começou ali a missão pública e queria ser batizado. E São João disse, o que São João fala? Eu batizar? Eu preciso ser batizado. E Nosso Senhor convém por hora que a lei seja cumprida. O pessoal todo diz que São João. Esse é o primeiro ponto, hein? Segundo, São João também que deu para Nosso Senhor os primeiros discípulos. Então, já mais para frente ali, vendo Jesus à distância, então, São João disse a 2 dos discípulos, eis o Cordeiro de Deus. A partir daquela hora, André e João começaram a seguir o Messias. Depois vem São Pedro e São Tiago. Você veja, hein? Então, ele formou aquele grupinho dele, chegou aquele do qual ele era precursor, ele disse, está aqui o meu apostolado. Gente, isso é humildade, isso é despretensão. É difícil a gente achar um chefe de movimento que apresenta uma outra que ele diga, ó, eu entrego. Deixa eu ver se nós temos mais um ponto de São João, com isso nós podemos encerrar. Bem, eu acho assim. Meu objetivo era despertar em todos nós. Eu tive um flash quando eu fui ler isso aqui. Tem que estudar, tem que pensar. E não é um jeito de não preparar isso em uma semana. De fato, preparei em uma semana, mas numa semana são 10 anos, 20 anos, 30 anos, você vai coletando dados, né? E eu acho que é necessário nós termos uma visão correta de quem foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é esse apostolado que ele abriu e quem somos nós? Nós, que eu digo, cada fiel batizado.